Nesse vídeo vamos compartilhar tudo o que vivemos em um dos destinos mais caros e seguros do Brasil. Esse lugar é conhecido como Europa Brasileira e alguns dizem até que parece a Suíça. Tem restaurantes para todos os gostos, alguns super hypados onde você pode jantar com piratas ou comer picanha com ouro e outros pouco conhecidos mas que são mais em conta e valem super a pena. Tem diversos parques naturais e artificiais que vão te impressionar e muitos outros atrativos incríveis. Mas o principal deste vídeo é que vamos te mostrar como aproveitar essa região fazendo passeios gratuitos e uma maneira de economizar bem mais do que você imagina. Então vem subir a Serra Gaúcha com a gente e conhecer mais sobre Gramado e Canela. E simbora agora, finalmente vamos rumo a Gramado. Já fica aqui uma dica, muita gente costuma combinar algum transfer, algum meio de transporte para você sair do aeroporto até Gramado, porque é um percursozinho, né? Mais ou menos umas 2 horas, né, amor? 2h30. Mas a gente decidiu alugar um carro, porque somos o quê? Somos aventureiros e a gente quer explorar um pouquinho mais aqui da região. Então com o carro a gente acaba tendo mais liberdade. Gabriel tá aqui ajustando, né, amor? Pra gente pegar a estrada. Gente, hoje tá um dia chuvoso aqui. A gente tava até com receio de estrada, porque é um território que a gente não conhece. Mas a gente pediu informação e eles falaram que... Falaram o quê, né, amor? Falaram que é tranquilo, que eu só não posso ir pela Rota Romântica, que ela às vezes tem deslizamento. E a Rota Romântica a gente já ouviu falar que é uma que tem umas paisagens bem bonitas, mas infelizmente não vai dar pra gente ir, quem sabe, na volta, né? A gente vai passar alguns dias aí por Gramado e a nossa esperança é que o tempo melhore um pouquinho algum dia pra gente aproveitar tudo que a região tem de melhor pra oferecer. Vou contar pra vocês que eu passei uma vergonha ali agora. Peguei o carro aqui na Unidas, né? E a gente tá no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio a gente assina um aviso de roubo. Você tem que avisar em até 24 horas, senão você tem que pagar o valor integral do carro. Curva suave direita na rampa de acesso a Canoas. Aí quando eu falei, e aí ele não me deu o aviso de roubo. Aí eu falei, não tem que assinar o aviso de roubo não? Aí ele, aviso de roubo? Desse jeito assim. Passamos vergonha no sul já, né, amor? Mal chegamos. Passando vergonha já. Vai-se embora, vamos conhecer essa região que a gente tá animado. Nesse dia que chegamos, estava chovendo muito, então nos aconselharam a ir pela BR-116 até Novo Hamburgo e de lá pegar a RS-115, passando por Igrejinha. E foi esse caminho que seguimos. Essa rota não chega a durar 2h30, porém nesse dia fomos devagar devido à chuva intensa e a alguns pontos de alagamento leve pelo caminho. Pegamos um pedágio na altura de 3 coroas, no valor de R$ 7,10. Chegamos em Gramado. Finalmente, não. Mas estamos aqui, gente, em local fechado. Vocês não estão vendo aquela natureza linda de Gramado, porque tá chovendo, tá? O dia hoje tá bem chuvoso. E a gente ia começar já indo pra um passeio bem famoso aqui da região próxima, né? Que fica em Canela, que é o Sky Glass. Só que com chuva, gente, a gente acho que não faz muito sentido, compensa, porque né? é um passeio todo aberto, enfim, com uma vista bem legal. Mas a gente espera até o final dessa viagem, a gente conseguir ir lá e mostrar pra vocês também, conhecer. Sim. Mas já que não deu, a gente chegou ao frio, tá surpreendendo a gente. Então a gente já vai dar uma dica pra vocês, pra quem quer se aquecer no friozinho aqui de Gramado, mas não quer trazer muita roupa de frio. Já pega essa dica que vem dica boa. E a nossa primeiríssima parada aqui em Gramado é uma super dica, gente, pra quem quer economizar, não quer trazer muita roupa de frio, não quer pagar excesso de bagagem. Ó, a gente vai alugar o nosso casaco aqui em Gramado. Cheio, gente, muito chique, tem vários modelos aqui bem legais. A gente tá aqui na Air Closet, é uma loja de aluguéis de casaco. Aqui, bem no centrinho de Gramado mesmo, e eles têm várias opções de casacos, um mais lindo que o outro. Também tem acessório, tem chapéu, tem cachecol, bota, gente, lindos demais. E o melhor, que ainda tá no Prime Gourmet, então fica perfeito. Agora a gente vai escolher o nosso casaco pra gente curtir, começar a aproveitar aqui Gramado, porque somos carioca, né, gente? Ó, nosso casaco não tá dando conta, então a gente vai escolher aqui um bem quentinho e já fica uma dica aí pra quem estiver vindo aqui pra região, aproveitar pra alugar casaco. E olha, gente, só pra vocês terem noção, são várias opções, olha. Um mais lindo que o outro, uma coisa chique, gente, olha isso. E você pode vir aqui, escolher um por dia e você devolve o que você escolheu. É isso que a gente vai fazer, então a gente vai mostrar um pouquinho das opções que eles têm aqui, olha. Tem muitas opções, olha. Tem bota também. Muito legal. E aqui também fica a parte dos casacos masculinos. Então, homens também vão ficar no estilo quando vierem pra Gramado. Paramos pra almoçar aqui no Quintanilha.
que fica aqui bem do ladinho do Lago Rita Bia. Pena que não vai dar pra gente aproveitar muito o lago, né? Porque tá chovendo pra caramba. Mas esse restaurante aqui, a gente pesquisou um pouco sobre ele e parece muito bom. Além de estar no Prime Gourmet, o buffet é bem em conta, custa R$ 72 por pessoa. E aí com o Prime Gourmet, você paga só 72 mais a taxa de serviço e desconta os outros 72. Você paga um buffet só, né? É basicamente isso. E aí, nos fins de semana é 85. Sem o Prime Gourmet, teríamos pago R$ 181,95, mas devido ao desconto de R$ 72 de um buffet, pagamos somente R$ 109,95, já com as bebidas e taxa de serviço inclusa. Esse foi o nosso primeiro dia e acabou sendo um pouco corrido devido à chuva. Já partimos direto do Quintanilha para o hotel para deixar nossas malas. Chegamos na nossa primeira hospedagem de Gramado, mas isso é bem legal para quem quer vir e não sabe onde está hospedado. Então, o hotel está mantendo inspirado na Vulcano. Aqui tem gente, o maior hotel de Gramado. Então, já segurem essa dica, que é a nossa primeira hospedagem, e vamos decidir se não ter mais dica de hospedagem. Depois disso, E um motivo ainda mais especial dessa viagem, gente, é que hoje é o meu aniversário e o Gabriel preparou uma surpresa pra mim. Cheguei aqui no quarto, né? Ele ficou falando assim, entra no quarto, entra lá, vai conhecer. Aí ele pediu pra decorarem aqui o quarto pra mim, contratou a decoração. Não faz parte aqui do hotel, né, amor? Não, Mas foi uma depois, empresa quem por quiser fora. surpreender suas esposas, mandem um direct aí, uma mensagem pro Gabriel, que ele manda o contato do lugar, porque eu não sei, eles deixaram tudo pronto, muito legal. Aí cheguei, a surpresa estava me esperando, e aí hoje começam minhas comemorações aqui de aniversário, e também a gente vai aproveitar para compartilhar tudo com vocês dessa cidade, desse lugar que a gente já tá curtindo demais. E vou aproveitar também para dar dicas para os aniversariantes que estão vindo para cá. Que inclusive tem vários passeios que são gratuitos também no dia do aniversário, né? Uhum. Vamos ver se a gente vai conseguir aproveitar algum. E agora vamos apresentar para vocês aqui no nosso quarto. Buona Vita. Um quarto bem grande, a gente gostou bastante. A decoração do hotel também bem bonita. Que a gente já entra, já tem aqui um guarda-roupa. Já tem um banheiro. Vaso aqui o aquecedorzinho. Eles deixam um secador aqui, que é bem legal. Tem um espelho. Aqui tem os amenities. Aqui o box. E eles já deixam ali o shampoo e o condicionador. O chuveiro é bem bom também. A ducha bem boa, bem gostosa. Tem essa mesinha aqui, muito boa. A gente usa bastante nas nossas viagens. Tem esse sofá. Ele é bem macio, né? É legal, assim, quarto que tem, tipo, um ambiente separado, porque a gente não fica só no ambiente da cama, dá pra ficar aqui curtindo, porque aqui tem a TV, e aqui eu tava ligando já, ó, a gente descobriu, logo que a gente chegou, a gente achou super diferente, é uma lareira diferente, não, como é que é mesmo? Eu acho que ela, não sei se ela é a gás ou é elétrica, e ali é só ilustrativo, mas ela esquenta. Aí só aperta o botão aqui e fica assim, ó, esse climinha é muito bonito e esquenta, muito legal. Tem ar-condicionado central também, que ele aquece também, se quiser. Tem o frigobar ali. Aqui no quarto, por isso que ela falou de ambiente separado. Tem uma porta aqui, ó, que você pode fechar. E aí separa a parte da cama da parte da salinha ali do sofá. Aí já tem essa camona aqui, né? Com esses véu de princesa em volta. Tem os criados mudos ali, o abajur. Tem outro guarda-roupa, TVzona aqui, também tem uma TVzona ali. E nossas guerreiras, famosas malinhas da bagagem aqui, né? Que estão sempre com a gente, que vocês podem adquirir também com o nosso cupom Achadinhos. E aqui no final tem uma janela que dá pro restante do quarto. Do quarto não, do hotel. E o legal é que aqui nesse hotel ele tem vários ambientes para você ficar curtindo. Ó, logo aqui pertinho da recepção tem um ambiente com lareira. Bem de frente também tem um outro ambiente que tem uma cafeteria bem legal. Então se no meio da tarde você quiser tomar um cafezinho, um chocolate quente, também tem aqui. Além da piscina aquecida, área infantil, academia, o hotel é bem completo mesmo. Então você não vai precisar ficar só no quarto, você pode circular aqui que vai ter bastante opção de lugares para você conhecer. Aqui no segundo andar, bem de frente pro restaurante, a gente tomou café da manhã, eles têm
mercadinho aqui, livre para você subir a hora que você quiser. Aí você pega o produto que você quer e paga ali. E fica aberto aí 24 horas. Tem absorvente, pasta, escova, água. E que é tão grande, ó, que eles têm 9 torres de apartamentos de hospedagem. E estamos o quê, né, minha gente? Estamos em Terrinhas Gaúchas. É muito famoso aqui o famoso chimarrão. E aqui eles deixam no hotel também água quente à disposição para quem quiser preparar o seu próprio chimarrão. Bem característico aqui da região. Já me contem aqui, quem já provou chimarrão. Não sei se a gente vai provar até o fim da viagem, mas é bem característico daqui. Se a gente tiver a oportunidade, a gente prova e conta para vocês também. E aqui no hotel também tem esse ambiente de spa. Gente, ó, o que estou fazendo hoje? Descansando meus pezitos aqui. Fazendo uma massagem nos pés. Parece aquela cadeira de massagem, sabe? No corpo todo. Aí ela é mais focada no pé. Ai, que delícia, viu? Depois de andar pela cidade, dá uma relaxada assim. Muito bom. Fala o valor. Entendi. Esse aqui custa R$40 literalmente. O Hotel Bonavita é inspirado na arquitetura e decoração da região toscana na Itália. O hotel é bem grande e conta com diversos espaços muito aconchegantes. A área das piscinas é incrível e conta com várias piscinas aquecidas, 2 saunas, sendo uma seca e a vapor, e ainda tem uma área de hidromassagem. Para a diversão dos pequenos, além de 2 áreas kids, também há sala de computadores e sala de videogames. Para a diversão dos adultos, o hotel conta com uma academia super equipada, uma das melhores que já encontramos em uma hospedagem. O estacionamento é todo coberto, e quando gravamos esse vídeo, não era incluso para hóspedes. A diária custou R$40. O hotel conta com boa rede de Wi-Fi que pega em todo o local. Depois de deixar as malas, já corremos para a cidade de volta para o nosso ensaio com a Forever em Gramado. Agora a gente está aqui no ensaio da Air Closet. Você contrata um ensaio com eles e ganha o look que você quer usar. Tá a Gabi ali modelando e o João tirando as fotos pra gente. Bom, olha pro lado. Isso. Ó, minha gente, agora estamos chegando aqui, ó, na Forever em Gramado. As meninas da Air Closet indicaram pra gente esse estúdio que quem aluga os casacos com elas tem condições especiais aqui pra fazer um ensaio fotográfico aqui pelas ruas de Gramado. Então é muito legal pra quem gosta de eternizar esses momentos em viagens. E olha ali, tô aqui falando com vocês, a gente acabou de voltar do ensaio, eles já estão editando várias fotos bem legais e daqui a pouco a gente vai postar. Olha, gente, coisa mais linda, mesmo com dia chuvoso, eles conhecem, assim, os melhores ângulos e fica incrível demais. Obrigada, viu? Ele que é o responsável, ele arrasa, viu? Conhece tudo aqui. E vamos pro nosso primeiro restaurante da noite, gente. Estamos animadíssimos. Já conto pra vocês, ó. Mas eu vou te dizer uma curiosidade aqui de Gramado. Aqui o pessoal, gente, pisa na faixa e os carros param. É bem famosa por isso. E a gente tá até conversando aqui, o Gabriel andando, que a gente não pode se acostumar com isso, porque nas cidades que a gente vai com mais frequência não é assim, não. A gente mora, né? É. Não é assim, não. Mas é muito legal, a educação que o pessoal tem aqui no trânsito, enfim. Já esse primeiro momento que a gente tem aqui na cidade, a gente tá achando bem legal. Todo mundo muito receptivo. Então, por enquanto, tá bem positiva a nossa chegada aqui em Gramado. Só tá chovendo, segue chovendo, mas acho que vai melhorar, hein, até o final dessa viagem. Bom que vocês vão ter dicas aí o que fazer em dias de chuva e dias de sol aqui em Gramado. E o legal aqui também é que tem vários atrativos na rua principal, que é a Avenida Borges de Medeiros. Então dá pra você fazer bastante coisa a pé. E é isso que a gente tá fazendo agora. A gente tá indo pro nosso restaurante da noite, a pé mesmo, pra conhecer um pouquinho da cidade. E a vaga aqui é meio precária. Então se tu achou uma vaga, deixa o carro lá, baixa o aplicativo de estacionamento aqui da Zona Azul e vai renovando pelo app. Se achou uma vaga no centro, deixa lá. Não fica procurando que é furado. E hoje o nosso jantar tá começando bem diferente. A gente vai conhecer o Hector Ferrovia, que fica bem aqui na Borges de Medeiros. Ele é bem nessa temática de magia, um pouco inspirado naquele universo do Harry Potter. É muito legal, gente. Aí aqui funciona o seguinte: você pode escolher um hambúrguer
E esses acompanhamentos aqui, ó, batata frita, tem alguns petiscos, olha, que tem reposição durante o horário que a gente tá aqui. Então, é muito legal você vir aqui, principalmente para quem tá com criança ou para quem gosta desse universo de magia, é bem interativo. E o Hector Ferrovia também tá lá no Prime Gourmet. Você assina o aplicativo com o nosso cupom Achadinhos para ter desconto. E aqui você pode escolher o pacote de 2, que você compra 1, paga 1, leva 2, ou 4, que você paga 2, leva 4. E para explicar na prática como é que isso funciona, o que isso quer dizer? Você vai entrar no Prime Gourmet e quando você comprar seu ingresso aqui pro Hector, um ingresso é 250. Então se você pagasse por 2, seria em 500. Porém, pelo Prime Gourmet, você paga só metade, 250, porque você compra um e leva outro. Bom dia, pessoal. Vamos tomar café da manhã? Ó, a gente tá indo tomar café da manhã igual o carioca hoje, né? Ó o Gabriel. Mostra, amor. Café da manhã. Ó o look dele. Calça, casaco, aí chega aqui, chinelo. Preguiça, eu quero tomar meu café, depois eu penso. Então, bora lá. Gramado também é muito conhecido por muitos como um destino caro, um destino que você vai ter que investir aí um valor alto para fazer a viagem. Mas ao longo desses dias a gente vai mostrar para vocês que não, pode ser uma viagem muito acessível. Inclusive a gente vai começar dando uma super dica, que é para vocês assinarem o Prime Gourmet. O Prime Gourmet, gente, é um aplicativo que vai ajudar vocês a economizarem muito aqui em Gramado, principalmente porque ele aceita em vários locais. E é um aplicativo que ele pode ser usado principalmente para quem está em casal, ou para quem está em dupla, em família, principalmente aí os múltiplos de 2, porque ele funciona na forma de que você compra um prato e você ganha outro. Mas não só funciona para prato, também funciona para passeio, funciona para aluguel de casaco. Vocês vão ver isso aí ao longo dos dias, então é bem legal. E o melhor é que vocês ainda têm desconto. A assinatura do Prime Gourmet atualmente ela custa R$200 e usando o nosso cupom Achadinhos, vocês ganham 10% de desconto. Então a gente vai compartilhar várias dicas de lugares que aceitam o Prime Gourmet e é uma forma bem interessante e inteligente de vocês economizarem por aqui. Atenção! Este vídeo não é patrocinado pelo Prime Gourmet. Só vamos reforçar essa dica ao longo dele, porque em Gramado ele realmente vale muito a pena. Assinando ele com o nosso cupom Achadinhos, nós recebemos uma pequena comissão em cima e você nos ajuda a custear nossas viagens para que possamos gravar cada vez mais destinos e trazer cada vez mais dicas para vocês aqui no canal. Fiquem tranquilos quanto às nossas indicações, pois só indicamos quando realmente vale a pena. Em Campos do Jordão e principalmente Monte Verde, em nossa opinião, não valia a pena assinar quando fomos. Para você ver se compensa o Prime Gourmet, não tem jeito, tem que botar na ponta do lápis. Quando a gente foi para Campos do Jordão e para Monte Verde, a gente botou na ponta do lápis e para os passeios que a gente queria fazer lá, para os restaurantes que a gente ia, lá não compensou. Aqui em Gramado, a gente botou na ponta do lápis dessa vez, compensou bastante. Vou dar um exemplo prático para ficar bem claro para vocês entenderem. Por exemplo, a famosa pizzaria Cara de Mal. O valor dela hoje está custando R$259 por adulto. Nós somos 2 adultos, se forem nós dois, nós pagaremos R$520. Ou seja, nesse caso, vale muito a pena a gente assinar o Prime Gourmet. Por quê? A gente vai pagar R$200 do Prime Gourmet, mais R$259 o da entrada do Cara de Mal. Ou seja, no final, a gente vai pagar R$459. Porque no Prime Gourmet, como a Gabi explicou, você compra um, leva 2. Então você vai comprar a assinatura do Prime Gourmet, vai comprar um rodízio do Cara de Mal, vai ganhar mais um rodízio. Se você comprar 2 rodízios, aí já vale para 4. Se você comprar 6, já vale pra, se você comprar 4, vale para 8. Cada restaurante tem o seu modelo de regras que vale você conferir lá no aplicativo mesmo. E também é muito vantajoso, por quê? Você compra a assinatura do Prime Gourmet e ele não vale para um restaurante só. Tem uma lista de restaurantes de locais nos aplicativos, no aplicativo, onde você pode usar o Prime Gourmet. É uma assinatura de um aplicativo de desconto. Essa assinatura dura 1 ano. Durante esse 1 ano, você pode usar uma vez em cada um daqueles locais disponíveis lá.
Você não vai comprar, usar no local só e acabou. Você pode usar em diversos locais. Então você vai economizar ali no Cara de Mal, na Hector Hamburgueria que a gente foi. Também vale muito a pena, porque você vai comprar um, vai levar dois, aí você vai ter economizado no Cara de Mal e na Hector. Então quanto mais você usar o Prime Gourmet, mais vai valer a pena você ser comprado. Mas o segredo é esse. Faz o teu roteiro de viagem, bota na ponta do lápis quanto vai sair cada um, vê quanto vai sair pro Prime Gourmet, se compensar, você assina. E usa o nosso cupom, Achadinhos. E um ponto de atenção que é importante você ter em mente quando você programar sua viagem para Gramado, é isso aqui, ó, minha gente. É uma região que é comum você ser pego assim, ó, de chuvas intensas até. Inclusive, muitos de vocês devem ter conhecimento da tragédia que infelizmente aconteceu aqui no ano de 2024, causada pelas chuvas. Então, infelizmente é comum essa região acontecer temporais, assim. Só que quando isso acontece, Gabi? Geralmente, a gente pediu algumas indicações aqui, os meses com menos probabilidade de chuva é de outubro até janeiro, mas é muito variável, gente. Essa região aqui você pode ser pego de surpresa. A gente pesquisou o mês de junho, é um mês de alta temporada aqui, de frio, o inverno já tá começando, e nas nossas pesquisas dizia que era um mês que era pouco provável essas chuvas intensas, mas não. A gente tá conferindo o clima e para essa semana tá dando bastante dias de chuva seguidos, então a gente vai mostrar para vocês que também tem muitos atrativos legais aqui para você aproveitar em Gramado nos dias de chuva. Inclusive, quando vocês vierem para cá, para Gramado, é muito importante ficar atento a essa questão do clima em relação às estradas. A gente veio lá de Porto Alegre, também dá para você vir através de Caxias do Sul. Antes de quando você chegar no aeroporto, já bota no Google Maps, no Waze, a localização aqui de Gramado, olha o mapa inteiro, a estrada inteira, para ver se tem algum aviso de deslizamento, aviso de enchente, para você conseguir escolher o melhor caminho para você chegar aqui. Ontem, quando a gente chegou lá no aeroporto de Porto Alegre, já estava chovendo muito, a cidade lá já estava ficando um pouco alagada, mas quando a gente jogou no Google Maps, ele já me deu o aviso de que a rota romântica, que a gente queria muito fazer, infelizmente tinha tido alguns deslizamentos pequenos, mas tinha tido, então atrasaria a nossa chegada até aqui. Então a gente optou por vir por uma outra rota, que é um pouco mais longa até, que passa ali por Igrejinha, Três Coroas, mas que a estrada estava em boas condições no dia de ontem. Então sempre que você chegar aqui, já olha o mapa antes de você vir e escolhe sempre o caminho menos arriscado. Depois de tomar nosso café no Bonavita, aproveitamos nosso tempo no hotel para organizar algumas coisas e rumamos para o centro de Gramado, que estava super molhado no dia. Achamos a cidade até que bem charmosa na chuva, apesar de impossibilitar alguns passeios. E assim segue a nossa viagem aqui em Gramado, fazendo vários takes de chuva, para aproveitar o que tem para fazer na chuva, né? E meu guarda-chuva acabou de inverter e voltar. Tá chovendo pra caramba aqui. A rua torta ali, ó. Vazia. Chegou só uma galera ali agora. Preciso tirar umas fotos, mas tá bem vazia. Mas a cidade tá cheia. Só tá chovendo. Amanhã é feriado, né, então? Aproveitamos para conhecer a Praça das Etnias, feita em homenagem aos imigrantes que formaram a região. Compramos um imã, que custou R$10 na venda de artesanatos. Tomamos um chocolate na Pravê e depois fomos jantar. E hoje o nosso jantar tá bem temático. A gente veio conhecer um restaurante super famoso e hypado aqui em Gramado, que é o famoso Cara de Mal. Muita gente fala que ama, muita gente fala que não acha isso tudo. Então viemos aqui tirar a prova real e ver se ele realmente vale a pena, porque o investimento, gente, não é baixo. Hoje o nosso valor que a gente pagou foi R$260 por pessoa, então saiu aí mais de R$500 para os dois. Aqui ele também tá no Prime Gourmet, só que a gente fala a sinceridade para vocês. Para conseguir no Prime Gourmet, esse restaurante ele é bem disputado, então a gente não conseguiu pagar pelo Prime Gourmet. A gente pagou realmente por fora, porque o Prime Gourmet ele depende da disponibilidade, não tinha disponibilidade aqui e não abria, a gente ficava acompanhando com antecedência, mesmo assim a gente não conseguiu. Então fizemos um investimento para vir conhecer e aqui funciona da seguinte forma: são dois restaurantes, um do lado do outro, que é o Porto e o Navio. Os dois são Cara de Mal e também tem uma unidade em Porto Alegre. Aqui funciona um rodízio de pizza doces e salgadas, e durante esse rodízio, né, também no final acontece um show de piratas, super animado, o pessoal fala que bomba demais, que é super divertido, então viemos conhecer, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês
desse restaurante, de toda essa temática que acontece aqui. É compreensível o fato de vocês estarem com muita fome. Mas de novo, hoje pode fazer barulho. Nossos pizzaiolo piratas! E bom dia! Bora escolher mais um look aqui na Hair Closet com a gente? Depois de trocar nossos casacos na Hair Closet, seguimos para o próximo passeio do dia. Agora estamos aqui no Snowland. Essa é mais uma atração que a gente comprou pelo Prime Gourmet, naquele esquema de compra em um leve 2. E aqui é basicamente um parque de gelo. Tem algumas atrações de gelo, tem shows musicais na pista de patinação. Também tem algumas opções de alimentação. Fala alto. Pra mim tá bem frio. Então não sei se é uma atração pra quem curte muito frio. Pra você, mano? Tá bem frio, mas fica mais frio lá na parte da montanha. Aqui dá pra suportar. A gente veio com roupa térmica por baixo, então dá uma segurada. Vinha. Logo que a gente chega aqui no parque, a gente vai pra um lugar pra gente pegar essas roupas de frio aqui. Aí pega a roupa, pega jaqueta, calça, bota, luva. Mas elas não esquentam muito. Então você tem que vir aqui com uma roupa térmica por baixo, igual a gente fez. Vem com a sua roupa térmica, meia térmica, calça térmica, blusa térmica, traz a sua própria luva, touquinha. E aqui você pega só essas daqui que elas são mais impermeáveis do que quentes. E a luva daqui também serve para você encher a mão de neve, né? Mas se por acaso você também esquecer, não tem problema, porque eles também têm uma lojinha. Só é o valor um pouquinho mais alto, né, do que você comprar lá fora. Então, o ideal é você já se programar para trazer aí de casa. Snowland, que é um parque, gente, de gelo, um parque para você aproveitar o dia como se você estivesse na neve. E ó, peguei uns blocos aqui para vocês verem. Parece até umas pedras de gelo quando fica naquele... No freezer, que o freezer tá descongelando, é tipo isso aqui. A gente ainda não conhece a neve de verdade, mas dizem que é mais fofinha. Aqui Aqui, ó, como se fosse um gelinho. Um gelo ralado, né? É, tipo um gelo ralado mesmo. Mas é bem frio aqui e é legal que tem vários atrativos, principalmente para criança ou para dias chuvosos em Gramado. É um atrativo bem interessante para você vir aproveitar. Quando chegamos ao parque, pegamos um pouco de fila na entrada, mas ela andou bem rápido. O estacionamento é pago à parte e custa R$30 a diária. E acabamos de sair do Snowland. Gente, ó, sinceridade aqui pra vocês. Eu achei que é um passeio legal. Principalmente, como eu falei, nos dias chuvosos, acaba não tendo muito o que fazer. Então você... a opção é optar por esses passeios mesmo em locais mais fechados, como o Snowland mesmo. Aí eu acho que vale super a pena. Mas um dia ensolarado, eu acho que é melhor você ir curtir os parques, os passeios de natureza. É mais o nosso estilo, mas aí depende muito do seu perfil. É um passeio legal. Principalmente também pra quem tá com criança. E, gente, é a sensação de picolé. Me senti um picolé. E a gente tem hora que tinha necessidade de sair um pouquinho daquela parte. Aí a gente ia pra parte do vestiário mesmo, onde o pessoal tem uns banquinhos ali, troca de roupa. Então a gente fazia um revezamento. Ficava um pouquinho lá dentro, depois a gente saía, porque realmente é bem frio mesmo. Não subestimem o frio do Snowland. Realmente é frio. Tragam roupa térmica. Venham bem quentinhos, porque... é frio de verdade mesmo. E outra dica também, foi algo que a gente observou que aconteceu lá com a gente, se vocês puderem, levem um carregador portátil, um powerbank, algo do gênero, porque o celular tende a descarregar um pouquinho mais rápido nessas temperaturas mais baixas e temperaturas elevadas. Parece que tem um super resfriamento aí no celular. Não sei o que acontece, meu celular ficou muito gelado e descarregou mais rápido que o normal.
Então a gente tava com um carregador, deu pra suprir ele legal. Mas se você não tem, não é obrigatório você levar. A não ser que você seja uma pessoa que goste muito de gravar, você vai ficar muito tempo no celular. Aí é legal você levar um carregador pra você dar uma carregada no celular e conseguir aproveitar por mais tempo. E o estacionamento aqui em Gramado tem a zona azul, né? Onde você pode parar com o carro. E aí cada dia tem uma regra de funcionamento. E o bizu pra vocês, tem o totem do lado de fora, ali na calçada tem os totens pra você ir lá e pagar o seu estacionamento. Mas é muito mais prático baixar o aplicativo, ó, RecPay. Aí tu vem aqui nele, bota um crédito, aí tu já escolhe quanto tempo tu vai ficar, o máximo é 180, porque são 3 horas, né? Se tu passar desse tempo, tu tem que comprar de novo. E aí bota aqui. Como eu já tenho crédito, já foi, ó. Agora, só relaxar. E é algo muito comum aqui em Gramado. Depois da chuva, em alguns dias, ó, é isso daqui, é cerração. É famosa neblina. Algumas pessoas lá na Serra do Rio chamam também de russo. Não sei quem conhece assim, mas é neblina. Ainda assim fica um clima bem legal para você aproveitar a cidade. Diminui um pouco a visibilidade, mas não é um motivo também para vocês deixarem de aproveitar. E pouco depois de voltarmos ao centrinho, a chuva já voltou também. Mesmo assim, ainda andamos por lá para curtir um pouco mais do charme da cidade. Tentamos até voltar na Praça das Etnias para comprar os famosos pães com linguiça. Porém, mesmo na chuva e no frio, a fila continuava enorme. Demos uma passadinha no termômetro da igreja, mas a fila para fotos estava surreal. Fomos andando pela famosa Calçada da Fama, conhecemos um pouco mais do centro e agora estamos almoçando aqui na Churrascaria Gramadense. Na verdade, almoçando, né? É que já são mais de 4 horas da tarde, né? E aí a gente tava procurando um lugar para almoçar. Aqui tem várias churrascarias muito bombadas, né? Só que a gente gosta de conhecer outros lugares que são menos falados, para ver se é bom também. E geralmente a gente se surpreende bastante. Aqui a gente achou a Churrascaria Gramadense no Prime Gourmet e ela estava bem avaliada. E hoje é um feriado e o movimento dela tá até tranquilo, talvez por já ser 4 horas, né? Quem veio almoçar já foi, e quem vai jantar ainda não chegou. Então a gente pegou ela no horário assim, perfeito. Qual é o horário que funciona de 11 Tá. Ela funciona de 11 às 11, 11 às 23, né? E o rodízio aqui custa R$180. Só que com o Prime a gente paga por uma pessoa só. Então ao invés de 360 a gente paga só 180, como se fosse 90 para cada pessoa. E ela não precisa reservar, você chega aqui e paga com QR Code. Após o jantar, passamos no Rio Piacere para comer a famosa panqueca selada com ferro. Pedimos a de Nutella e estava bem gostosa. Custou R$58 e chegou bem rápido. Nossos planos eram encerrar a noite por ali mesmo, naquela panqueca deliciosa. Mas depois de voltar pro hotel para descansar, tivemos uma pequena surpresa. Bom, pessoal, isso são o quê? 00:30, estamos aqui indo passear pelas ruas de Gramado? Não, a gente tá indo em busca de um hospital, que o Gabriel tá com alergia, né, amor? Tá tossindo, tendo um pouquinho de crise alérgica agora na hora de dormir. E a gente descobriu, pesquisando, que tinha um hospital que ele atende alguns planos, mas também quem não tem plano, chegando lá eles conseguem atender. Então a gente tá indo lá pra ver, porque nosso plano não aceita aqui, então a gente vai ver se a gente vai conseguir ser atendido lá. Então, bora lá, se a gente conseguir vai ser mais uma dica útil pra quem tá em Gramado, tá passando mal, tem, enfim, alguma questão desse gênero. Já vai ter uma dica pra vocês. E assim são as ruas de Gramado, quase às 2 da manhã, gente, ó. Vazia, 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 vazia. Achamos aqui, ó, uma farmácia pra gente comprar o remédio que o médico passou pro Gabriel. E pra quem quiser a dica, a gente foi no Hospital Arcanjo São Miguel. A gente levou em torno lá de 1 hora. Tinha um movimento, né, feriado hoje, então tinha uma galera indo lá se consultar. Mas acho uma dica super válida. A gente nunca sabe quando pode acontecer, né, essas coisas, alguém pode passar mal. Enfim, então foi gratuito. Quem não tiver plano pode ir lá também. E vazio, vazio. Agora a gente vai comprar o remédio, partiu pro hotel pra amanhã aproveitar mais um dia por aqui. Olha, de madrugada a farmácia aqui funciona assim. É só uma janelinha, aí tu vem aqui e compra o que tu quer.
Bom dia, pessoal! Ó, amanhecemos com mais um dia de chuva aqui em Gramado. Então vocês vão ter mais uma dica de passeio para quando vocês estiverem aqui pela região e aproveitar mesmo com chuva, porque aqui tem muita coisa boa para fazer. Hoje a gente vai num parque aquático e vocês vão ver quando a gente chegar lá. A gente tá bem animado para conhecer. E agora chegamos aqui no Aqualand, né? Não, mentira, é Aquamotion. É porque ele é do mesmo grupo do Snowland, aí eu me confundo. Como vocês podem ver, estamos muito estilosos, né? Como a Gabi falou. De chinelo aqui, no frio de Gramado. E a gente veio hoje conhecer esse parque, que é o maior. Eles dizem que são o maior parque termal coberto do mundo. Todas as piscinas são aquecidas. Então a gente vai aproveitar que não para de chover lá no centrinho, né? E vamos conhecer as piscinas aqui do parque. Acabamos de alugar um armário aqui, ó. R$ 32,90 o dia todo. E acabamos de descobrir que, na verdade, você tem que trazer tudo. Toalha, tudo. Mas como a gente veio de avião, a gente não anda com toalha nossa, né? Então, vamos sem toalha mesmo. Mas as toalhas lá na lojinha estavam custando R$70. Ó, gente, aqui fora tem tipo que um mirante, é um choque térmico que dá. Aqui não é nada aquecido nessa parte que a gente tá do mirante, mas a gente veio aqui pra ter uma visão do parque, dá pra ver umas outras piscinas que são aquecidas também, mas que não são cobertas. E, nossa, um choque térmico mesmo, mas parece bem grande, a gente tá bem animado pra explorar tudo. Então, vamos lá pra dentro agora, que aqui tá frio demais, demais. Uma outra dica para quem também quer aproveitar esses passeios assim, ó, com piscina, é investir em uma boa roupa de banho. Então, ó, todas as nossas roupas são da Hype, elas têm uma qualidade muito boa. A gente sempre indica para vocês porque é boa de verdade, é confortável, tem um preço super justo. E vocês ainda têm desconto usando o nosso cupom Achadinhos. É uma roupa que já tem um valor muito bom e com desconto, gente, fica melhor ainda. E a temperatura, gente, é muito boa. Não é muito gelado, ó. Não é muito quente. Eu achei que ia ser aquela coisa assim, que queima a pele, mas não. A temperatura é tão boa, tão agradável. Dá vontade de ficar aqui, ó, o dia inteiro mesmo. Ainda mais hoje pro dia que tá bem, bem frio. Nossa, tá muito boa. Dá uma esquentada. E até aqui nessa parte que a piscina não é coberta, continua aquecendo bastante. Fica muito bom, muito agradável ficar aqui. E nas partes do jato, né, dá aquela sensação de hidromassagem nas costas. Nossa, muito bom. Já valeu super a pena. E aqui no Aquamotion são 7 ou 8 piscinas. E a entrada dele custa R$259. Mas a boa notícia é que pelo Prime Gourmet, comprando o Prime lá com o nosso cupom Achadinhos, né, você compra a entrada aqui do parque naquele esquema. Compra um, leve 2. Então ao invés de 520, você paga só 259, que é o equivalente a uma entrada só. Depois do Aquamotion, fomos para a nossa segunda hospedagem de Gramado. Mas uma informação importante que esquecemos de citar sobre o Boa Vita é que, por ficar um pouco afastado do centrinho, ele tem transporte gratuito de van em horários específicos ao longo do dia. Já esse segundo hotel que ficamos, o Fiorese Primo, é super bem localizado, ficando bem na Borges de Medeiros, que é a avenida principal de Gramado. E bora lá, bora conhecer a nossa segunda dica de hospedagem. Ó, agora a gente tá no Fiorese Primo. Logo que a gente chega no quarto, já tem um banheiro aqui. Banheiro bem arrumadinho, limpinho, tem secador de cabelo, então tudo de bom, ó, o banheiro. Uma visão mais ampla para vocês verem. E logo aqui temos o quarto, ó. Quarto bem espaçoso para nós dois, dá super. Camona o tamanho da cama. É ar-condicionado, que provavelmente também funciona como aquecedor. E aqui, ó, deixaram mimos pra gente, ó. Acho que é um biscoito, um chocolate. Ó, que delícia, com certeza vamos provar daqui a pouco.
TV Zona, dali ele tem cofre, tem tipo uma escrivaninha bem legal pra galera que tem que trabalhar. Então, comporta legal. Aqui é um armário mais aberto. Frigobar. E aqui nossas malas da bagagem. Vocês já sabem, né? Vocês têm desconto usando o nosso cupom Achadinhos. E vindo pra cá, olha que legal, gente. Aqui tem um ponto super alto, que é a localização. Fica bem na Borges de Medeiros. E ó, tem uma varanda com vista pra Borges. Olha isso, que legal. Com certeza, agora que a gente vai explorar ainda mais Gramado, né? Com essa localização incrível. O dia continua chuvoso, mas ainda assim, ó, dá pra curtir a cidade. E aqui no Hotel Fiorese, ó, um cafezinho, chocolate e bolinho de disposição o dia todo. E o nosso jantar hoje tá com um toquinho italiano. Viemos jantar no restaurante Tagliarini, meu amor? Cantina Tagliarini. Aqui funciona como rodízio, né, e buffet livre. Tem estação de massas, tem rodízio de grelhados, sopas, caldos, saladas. E a gente chegou um pouquinho antes de abrir, que a gente já tava passando aqui. E como a gente tá aproveitando para conhecer vários restaurantes que estão no Prime Gourmet, a gente deu uma olhada que ele tava e ele era bem avaliado, então decidimos vir aqui conhecer. Não vimos ninguém falar dele ainda, não sabemos se vai ser bom, se não vai ser, mas a gente vai mostrar para vocês aí ao longo da nossa visita aqui. E ele abre já já. E já na recepção eles deixaram a gente ficar aqui nessa área externa, mas que é coberta, enquanto a gente espera eles terminarem de montar o buffet. E a gente vai lá conhecer e mostrar para vocês, né? Uhum. Pra quem nunca viu, ó, a Brigada Militar aqui de Gramado, ó, anda de Porsche. No dia 5, após o café da manhã, demos um pulinho em Farroupilha para conhecer um lugar incrível e depois em Nova Petrópolis. Mas esses são roteiros para um próximo vídeo. Depois dessas visitas, já no fim da tarde, voltamos para Gramado. Passamos na Chocolateria Vaz para experimentar e gostamos bastante. O chocolate ao leite é bem gostoso e eles fabricam um panetone o ano todo. Seguindo o nosso Chocotour, fomos conhecer uma das lojas da Caracol. E aqui, ó, tem várias chocolaterias, assim, bem temáticas. E aí você vai entrando, gente, é um mundo. Olha, que graça que é essa daqui. Essa daqui que a gente tá é a Caracol. Ainda não provamos os chocolates, mas a gente tá fazendo um tour aqui, pegando uma barrinha pequenininha de quase todas as chocolaterias e provando. Tem algumas que dão uma degustação, aí as que não dão, a gente faz isso. Mas olha essa daqui. Achei legal. A temática dela, olha. Mais isso aqui. Aí se eu gostar, quiser fazer lá no Rio, como é que é? Essa aqui é a erva mais fácil de fazer chimarrão hoje. Meu patrão é simples. Tem todo uma habilidade pra fazer o negócio, tá achando que é? Pera aí. A gente parou aqui numa loja, eu queria saber se vendia chimarrão. Eles não vendem, eles vendem a cuia, mas o rapaz falou que vai fazer um pra mim. Ó, Gabriel especial, Vamos ver né? como é que vai ficar. Isso aqui. E aí ele tá botando várias coisas ali, não sei o que vai dar isso aí não. Mas é. Isso aqui é só pra ficar bonito na foto, meu patrão. Quero ver tu tomar isso tudinho. E agora? Vai, amor. Caraca, é gostoso. Sério? Sério?
Sério que tu Vai ver o gostou? tanque que esquenta. É muito bom, sério. Tem gosto de quê? Me Descreva. lembra o chá, me lembra chá verde. Forte, um chá verde muito forte. Mas é gostoso, pra quem gosta de chá verde, é gostoso. E é muito, muito quente? É, tá pelando. Eu não vou nem provar, porque eu não sou fã de chá. Não, eu não sou fã de... Sério? Vou levar um negócio. Dá pra Ó, galera, e uma curiosidade aqui, é uma tradição isso aqui real, assim, pros amigos confraternizar. E, tipo, todo mundo vai compartilhando o mesmo canudo. O dono aqui da loja até falou que é sem frescura mesmo. Muito diferente. Já me contem aqui nos comentários. Vocês já tomaram chimarrão? Tem ideia de como é que é? Pra gente foi muita novidade. Olha isso, que diferente. Gabriel vai levar, né, amor? Vou levar. Vai tomar no Rio, lá na praia? Não. Eles estão zoando aqui falando pra gente que a gente vai tomar. Pra jantar agora que tá no inverno vai ser bom, né? negócio é você pôr erva até o pescoço. Tá. Até o pescoço da cuia aqui, você põe erva. Você vai pôr a mão aqui, ó. Faz uma barriga assim, ó, e desce a erva. Tá. Desceu a erva, bate bem. Uhum. Você vai pegar a bomba, vai fazer uma parede lateral. Isso pra erva fina, tá? Essa erva, o outra por a folha aí é rapidinho. Tá. Não precisa. Você vai fazer uma parede lateral, tá? Conseguiu firmar toda a erva aqui, ó. Você vai começar a voltar ela um pouco. Você vai vir com a água quente e vai encher devagarzinho. Na hora que você encheu, você pareia ela. Tá? Pareou ela, você vai deixar a erva puxar a água. Vai completar de novo. Aí você vai vir com a bomba, vai tampar a bomba em cima e vai pôr a bomba na água. Nunca mais você vai mexer na bomba. É só tomar. E só tomar. Beleza. Ó, parei ali na adega Bertolucci, fiz a degustação. Tô levando meu kit de chimarrão, ó. Gostei. Pra quem gosta de chá sem açúcar, vai gostar. Mas a gente achou bem legal essa loja, porque eles deram maior atenção, né? Fizeram uma degustação, porque a gente não conhecia, a gente não fazia noção de qual era o gosto, Parou não. ali na hora pra mim, pra eu provar. Bem legal, Achei não? muito gostoso, né? O que você comprou? Mostra aí. Comprei O que precisa pra fazer o chimarrão? aqui o canudo, né? A bomba, que eles chamam de bomba. Aí tem vários modelos. Bem antigo, era aquele bem antigo. Comprei a cuia, É os primeiros pneus. que é onde vai a erva. E a erva, né, amor? E comprei o tijolão da erva aqui também, né? Eu achei muito gostoso. É erva mate, só que é a erva mate verde, que a gente costuma tomar lá no Sudeste, né? No Rio, São Paulo. O mate torrado. Aqui não, é o mate verde. O chimarrão é feito com ele. Mas eu achei bem gostoso. Lembra muito chá verde. Bem parecido. Bom dia, pessoal. Ó, agora a Gabriel está trocando o café pelo chimarrão, né, amor? Muito mais gostoso. Trocou, mudou de time. E o legal é que aqui no hotel eles têm uma dispensazinha, olha, que tem água quente, aí tem a própria... Tem várias cuias ali, ó, pra quem também não tem. E tem o pozinho do chimarrão pra preparar. Como a gente comprou, né? Gabriel gostou tanto que a gente vai levar pra casa. Daí a gente tá usando a nossa. Mas tem aqui pra quem quiser experimentar, não conhecer. Finalmente um dia de sol nesse lugar, gente. Lindo, mas que com o sol fica ainda mais bonito pra gente conseguir ver, apreciar a beleza daqui. Então estamos indo lá, ó, na Air Closet, pegar novos casacos e aproveitar esse diazão que tá só começando. E o legal desse segundo hotel que a gente tá, o Fiorese, é que ele é bem na Borges, né? Então a gente só tá deixando o carro lá, a gente nem deixa mais ele aqui pela Borges e vai andando. É uma caminhadinha, mas aqui é super agradável pra gente andar, é seguro, é muito tranquilo. Então a gente tá aproveitando e andando mesmo, que é até uma forma da gente descobrir em outros lugares, novos restaurantes. É bem legal, a gente adora fazer isso nas viagens, só sair andando assim mesmo. E é aqui que a gente encontra aquele famoso McDonald's com formato diferente, gente. Até aqui o McDonald's é nessa temática assim, bem europeia. A galera costuma vir muito aqui também pra fazer foto, conhecer. A gente ainda não viu se tem algum produto diferente. Depois a gente passa aqui pra ver se tem também alguma coisa especial. Andamos mais um pouco pelo centro de Gramado para aproveitá-lo com o sol. Depois disso, seguimos para a Air Closet para renovar o visual. Ó, e uma coisa legal pra você fazer aqui em Gramado é ir sair andando assim pela Borges, porque, gente, parece assim uma cidade de cinema, assim, coisa de filme. Aí a graça é isso. Você vai andando, tem vários atrativos aqui que são gratuitos. Tem a Fonte do Amor, a Rua Thor, e é isso que a gente vai fazer agora e vai mostrar pra vocês. Mas já vale a pena aqui, ó, já dá várias fotos legais pra quem gosta, ou só pra quem gosta de sentir mesmo a energia do lugar e ir caminhando. É muito tranquilo, muito seguro. E durante a semana
fora da alta temporada também, fica ainda mais tranquilo, pouco movimento, então perfeito. A gente tá aqui caminhando. Hoje é um domingo, pós-feriado, já tá reduzindo um pouquinho o movimento da cidade. Tá bem agradável para andar. Então bora com a gente conhecer um pouquinho aqui da rua principal de Gramado, que é Borges de Medeiros. É que os carros param na faixa pra gente atravessar. E uma curiosidade é que, pelo menos pra gente, aqui lembra muito um shopping a céu aberto, né, amor? Você vai andando assim pela Borges, aí é tudo, gente. Muita chocolateria, lojas famosas, tradicionais, tipo Boticário, Renner, aí também loja de roupa. Enfim, uma infinidade de lojas, e aí você vai andando aqui. Tanto de dia quanto de noite, é muito movimentada. Então é boa aí pra quem quer fazer compras, ou só pra quem quer ficar tirando foto mesmo, que a arquitetura é bem legal. E diferente de Campos do Jordão e Monte Verde, a maioria dos chocolates que a gente está provando aqui são bons. Nem todos são chocolate premium, mas são bons. O preço, no geral, condiz com a qualidade. E teve um que a gente provou, que eu achei muito bom. Mas ao longo do vídeo a gente vai ranqueando aqui pra vocês. E no final a gente fala nosso parecer final. Como todo bom ponto turístico, né? A realidade da Rua Torta é essa aqui, ó. Lotada. Se não tiver chovendo nem de noite, tá assim. Dizem que bem cedinho, em torno de umas 7 horas aqui é mais tranquilo. Mas a gente não testou ainda. Então, teste quando você vier. E uma outra dica pra quem quer fazer uma foto legal aqui na famosa Rua Torta, sobe até o final. Muita gente para lá no início e fica uma concentração no início e no meio. Aqui, ó, dá pra você fazer ainda umas fotos legais. E aqui, quase ninguém. Lá embaixo, vocês viram, tava cheião. Aqui em cima, bem tranquilo. E essa rua aqui, a Rua Torta, esse não é o nome dela, é Rua Eugênio, ou algum nome em alemão que eu não consegui gravar, peço desculpas. E também não conseguiria pronunciar se tivesse gravado. Mas ela foi criada em homenagem à Lombard Street, lá da Califórnia, que foi feita nesse formato para evitar o uso de degraus. Aqui foi só uma homenagem. É engraçado que a gente está conhecendo os lugares aqui no sul que são homenagem a outros lugares que não tem absolutamente nenhuma ligação cultural ou histórica com o atual, mas ainda assim fazem homenagem. E uma coisa importante aqui em Gramado, em regiões muito turísticas no geral, Campos do Jordão também teve isso, tem sempre aquela galera, né, que vai falar que vai te dar um presente, mas você vai ter que ouvir uma palestra aí de 30 minutos, 1 hora, 3 horas, para conseguir o seu presente. Aqui atrás tem um jardim muito bonito, você pode ir lá tirar a foto. O rapaz que tava lá quando a gente foi, falou para você ir no fim do dia, porque se você for durante o dia só tem os fotógrafos profissionais, no fim do dia você consegue fazer a sua foto por conta própria, no seu celular mesmo, mas lá eles também estavam vendendo. Mas aqui em Gramado todo mundo respeitou muito bem, ninguém foi insistente com a gente. Só, diferente dos resorts que a gente foi, né, que o pessoal encheu o saco pra tentar vender isso. Aqui não, as pessoas ofereceram e a gente disse que não e foi tudo certo, a vida seguiu. Não tem nenhum problema deles venderem isso, caso você tenha interesse em comprar. Geralmente, o que é isso, né? Um pacote, né, amor? Pra quem... Explica, pra quem quer viajar, como é que é? Geralmente são clubes de férias, né? Você compra uma cota de um hotel, um clube de férias, e aí você pode viajar como se fosse proprietário daquele hotel, daquele quarto do hotel, ou você tem alguns benefícios, depende muito, cada clube tem os seus benefícios, mas no geral é isso, são promoções de viagens e tal. Aí o que acontece? Eles te chamam pra apresentar toda essa proposta, e aí depois geralmente você ganha o quê? Um jantar, um almoço, por você disputar. Chocolate. Se for do seu interesse, beleza, você pode ir, só que o que a gente entende? Quem tá viajando, né, minha gente? O tempo é corrido, você não quer perder 1, 2, 3 horas podendo conhecer vários pontos turísticos pra ouvir palestra. Então, fica aí a seu critério. Se você tiver interesse, você pode ir lá, mas já fica sabendo que vão ser um tempo, né? Uma quantidade de horas só pra ouvir uma palestra, que às vezes você consegue entrar no site e ler em 10 minutos, né, amor? E é importante botar na ponta do lápis, porque eles vão te vender como se fosse uma oferta surrealmente maravilhosa, mas quando você bota na ponta do lápis, você vai pagar mais pelo clube de férias do que se você pagasse por aquela viagem por conta própria. Então é legal você avaliar, né, fazer as contas e ver se fica interessante pra você. Mas já fica aqui esse alerta pra quando você estiver vindo já ter esse ponto de atenção. Quando alguém vem falando, oi, você quer ganhar um presente? Aceita ganhar um presente? Gente, não é presente, tá? Você vai ter que ouvir palestra. E aqui na Praça das Etnias... mais um ponto turístico e gratuito, né, aqui andando pela Borges de Medeiros. E é meio que um memorial, uma homenagem à imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Gramado. Gramado foi formada por diversos imigrantes de diversos países,
E italiano, a Itália foi um dos principais. Não foi o único, mas foi um dos principais. Acredito eu que tenha sido o mais forte, por isso que tem todo esse memorial aqui em homenagem a eles. Aqui nessa praça também fica a famosa lanchonete do pão com linguiça, porém ela sempre tá com muita fila, então provável que a gente não vá lá agora. Mas a gente tá louco para experimentar esse pão também, que é muito tradicional daqui. Aqui andando pela praça você também encontra várias lojinhas de artesanato. É bem legal, bem agradável aqui para você vir conhecer, ficar passeando, ó, tirar foto também. E ali, ó, é fila do pão com linguiça que a gente falou, que é a Casa do Colono. Eles vendem um pão com linguiça que é muito famoso e tradicional aqui. Também tem suco de uva, tem a cuca, então é uma parada legal. Mas tenta vir no início do dia, bem cedo, durante a semana também. Quando a gente passou aqui um dia tava chovendo, também tava tranquilo. Mas olha só, vejam agora como é que a fila já tá, minha gente. Olha isso. Aqui tem várias opções de passeio. Tem essas linhas, Turno Vale, Linha Ávila, Quatrilho, Raízes Coloniais, que te mostra toda a história de Gramado e aqui da região, né? A gente não fez dessa vez, mas numa próxima vinda, né? O tempo tá corrido e os dias ficaram um pouquinho chuvosos, então a gente priorizou fazer alguns passeios em locais mais fechados e também foi a nossa primeira vez aqui na cidade e vai deixar um gostinho de quero mais pra gente voltar e conhecer mais coisas, que a gente viu que tem muita coisa ainda pra conhecer, né, amor? Uhum. E além da poste da polícia, a gente encontra várias raridades andando aqui por Gramado. Esse mini aqui já é até placa preta. Muito top, né? Uma relíquia. Tá, mas o que significa isso aí de placa preta? Placa preta é quando o carro é tão antigo que já é uma relíquia. Ele não paga nem PVA, mas explicando melhor, isso quer dizer que o carro não é mais considerado um carro. Agora ele é uma peça de coleção, uma peça quase que de museu. Aí ele se torna placa preta. Olha que legal. Aqui a gente tá em frente a uma loja de perfume. Aí eles falam pra você apertar isso aqui, colocar o nariz aqui que você vai sentir o aroma do perfume. Olha que diferente. Nossa, mas é forte. Mas diferente, viu? Nem precisa entrar na loja. Já dá pra você conhecer o aroma do perfume. Muito diferente. Gostoso? Um pouquinho forte. E o legal é que as chocolaterias aqui de Gramado também são muito temáticas, então é uma experiência. Só de você entrar, não é só comprar o chocolate, você vê toda uma temática. Essa aqui que a gente tá agora é Floribal, e aí tem o Jardim das Borboletas, então vale a pena você entrar e conhecer mais dele aqui. Bem legal esse ambiente que eles têm aqui. É gratuito, né? Esse jardim aqui. Nossa próxima parada aqui em Gramado, o Lago Negro, que é um parque muito bonito. O pessoal vem aqui fazer piquenique, relaxar. Hoje não dá pra fazer um piquenique, né? Porque tá chovendo, mas ainda assim é um lugar muito agradável. E o melhor, gente, pra quem ainda não conhece, é uma atração gratuita aqui da região, né, amor? É uma atração gratuita. E esse lugar se chamava Vale do Bom Retiro. Esse lago não existia. E aí eles reformaram completamente aqui a região. Construíram um lago artificial. E esse lago se chama Lago Negro porque os pinheiros que rodeiam o lago foram trazidos diretamente lá da Floresta Negra da Alemanha. E aqui é muito agradável de ficar. Eu não sei de onde tá vindo, mas estão tocando um saxofone. Então fica, gente, um ambiente de paz mesmo. Muita tranquilidade. E achamos aqui... Mesmo chovendo, achamos uma sombrinha, que tem umas árvores aqui, e aí ficou perfeito, porque tá chovendo, mas não tá aquela chuva muito intensa. E é bem legal. Aí aqui também tem passeio de... Pedalinho, então muita gente faz, só que tá chovendo, mas mesmo com chuva o pessoal faz, então bem legal. Muito bom você vir aqui passar a tarde, nossa, legal, já valeu demais. Pela cidade toda eles têm esses totens, ó, que dá pra você pegar água quente E água gelada, ó. Não desliga. Legal. Eu achei que só tinha na Praça dos Etinias, mas não tem, na cidade toda tem. E também tem espaço, olha, pros pets. Aí já tem o recipiente ali pros pets beber água. Muito legal, gente. E o legal é que aqui em frente do Lago Negro, praticamente na entrada, tem umas lojinhas que vendem touca, acessórios, blusa térmica. E o que eu achei? Uma boina. De tanto eu experimentar a boina lá no Air Closet, agora eu tô pensando em levar uma. Gostei muito. E o legal é esse, de você alugar as roupas, é que você pode se ver, né? Usando uma roupa alugada ou um acessório alugado. E depois, se você gostar muito, você vai lá e investe. E tô pensando em levar essa daqui, ó. Depois de usar vários dias a boina da Air Closet, acho que agora eu vou levar uma daqui. Essa daqui tá custando R$50 e a gente achou o valor daqui
bem justo, né? Daqui dessas peças dessa lojinha aqui, é tipo uma barraquinha. E mais um ponto de atenção aqui é que o clima é bem estável. Vocês viram que tava um solzão, já mudou, já tá chovendo. Então, se você vem pra Gramado, independente da estação, é importante que você traga agasalho, traga guarda-chuva, porque pode ser que chova aí durante a sua estadia. Por exemplo, agora a nossa viagem tá acontecendo no mês de junho. Nas nossas pesquisas, dizia que junho era um mês que não era tão comum chover, mas conversando com os moradores aqui da região, eles disseram que é imprevisível. Junho pode chover bastante, maio também costuma chover. Os meses mais seguros, se eu não me engano, era de outubro a fevereiro, né, amor? Que eles indicaram pra gente. De outubro a fevereiro. Que são basicamente meses de verão, né? Pra você encontrar a cidade com menos chuva. Mas nada é certo, gente. Aqui realmente pode ser que você encontre dias bem chuvosos e, inclusive, eles falam que em um único dia você pode passar por várias estações. Sol, chuva, neblina, que foi o que já aconteceu com a gente. Mas ainda assim, não tira os atrativos da cidade. É muito legal. Aqui mesmo, no parque, né, tem muitas pessoas caminhando e curtindo, mesmo com guarda-chuva. E a nossa parada pro almoço hoje vai ser seguindo uma indicação. A gente recebeu uma indicação de vir conhecer um restaurante chamado Carne e Osso aqui em Gramado. Falaram que ele era muito bom. Então, cá estamos nós. Aqui funciona assim. Tem vários pratos no menu à la carte. E aí, vocês podem escolher depois o tipo de carne que você quer. A gente tá super curioso pra saber se é bom mesmo, porque o cheiro que daqui, gente, tá exalando uma coisa. Vocês não têm noção. E aí, quem indicou pra gente foi o Douglas, lá do estúdio que a gente fez as nossas fotos. E depois a gente descobriu que ele também tava o quê? No Prime Gourmet. Então, vai ser melhor ainda, que a gente vai poder escolher 2 pratos e vai pagar um só no final. E aí, no Prime Gourmet, como é que funciona quando são 2 pratos? Você vai pagar o de maior valor. E aí, você sai em vantagem. Depois do almoço, é claro que não poderíamos deixar de ir atrás da sobremesa. E algo que é muito comum aqui no finzinho de tarde são os famosos chocolates quentes. A gente veio experimentar um que é bem famoso, que é o da Velha Bruxa, da Casa da Velha Bruxa. Ele vem com, você pode colocar chantilly em cima ou marshmallow. E eu fui no marshmallow, que eu achei bem diferente. Vou provar aqui junto com vocês. Será que é hype ou é gostoso? É bem gostoso, é bem cremoso. Não é muito doce, eu achei que ia ser muito mais doce do que é, por conta do marshmallow, mas não, bem gostoso. Parece, dá pra ver? Mas se você não for muito fã de doce, dá tranquilamente pra dividir, porque a caneca é bem grande. E hoje o nosso jantar vai ser temático com um toquinho de magia. Hoje a gente decidiu jantar aqui na Hector Pizzaria e é bem nesse universo de magia com rodízio de pizza. Então a gente tá bem animado para conhecer e ver como é que vai ser. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa experiência aqui. E aí você deve estar se perguntando, quanto é que vale essa experiência? Quanto é que custa, Gabi? Gente, essa experiência aqui tá valendo R$299 por pessoa, mas pelo Prime Gourmet você sai em vantagem, porque você paga R$299 para as 2 pessoas, porque é aquele esquema que vocês já conhecem. Vocês vão comprar um rodízio e vão ganhar o outro. Então vale demais. Então aproveita, se você ainda não tem o Prime, já aproveita para assinar com o nosso cupom, que aí fica melhor ainda, que você já assina com desconto. Bom dia. Hoje a gente tá aproveitando o sol, né? Pra vir aqui explorar a cidade. E a gente veio aqui nessa rua, que é famosinha, né? A Rua dos Plátanos. Que é onde o pessoal tira foto com aquelas folhas. Só que não tem folha, porque não tá na primavera e choveu muito. Quer dizer, não tá no outono, né? E choveu muito. Essas folhas aqui, ó. O pessoal adora fazer foto e fica bem legal, bem no estilo de outono, né? E a dica é, se essa rua não estiver tão bonita, Rua dos Plátanos, dá uma olhada nessa aqui, ó. Rua Demétrio P. dos Santos. Que ela também tem cenários legais. E ela ainda tem as hortênsias nas laterais. Na primavera deve ficar muito top aqui. Finalmente, aproveitando que abriu o sol, né?
Viemos aqui pra Canela para conhecer o Open Park. Tá muito frio, logo no dia mais frio, a gente decidiu descer o trenó para conhecer, finalmente conhecer essa atração, né? Que é famosíssima aqui pela região. A gente já foi a outros lugares que tinha trenó, mas a gente achou que não valia a pena, mas o daqui é bem grande, parece ser bem legal. A gente está muito animado para conhecer. O trenó custou R$75 para nós dois. O estacionamento do parque custa R$20 o dia todo. Infelizmente, o trenó não está lá naquele aplicativo de desconto legal, né? Tem outras atividades do parque que estão, mas o trenó não está. Aqui eles também têm o passaporte, que custa R$146. Você pode ir na maioria dos brinquedos quantas vezes você quiser. Só que as outras atividades não interessaram a gente. Era tipo cinema 4D, montanha-russa, que é uma montanha-russa relativamente pequena. Então a gente achou melhor só comprar o trenó mesmo pra gente conhecer e dar o rolê aqui pelo parque, né? Pra conhecer mais. Agora é a hora, né, amor? Bora. Gabriel vai controlar e quem controla vai atrás. E chegou a hora, minha gente, vamos descer no famoso trenó. Mas tá Eu tô com friozinho na barriga. Aí vai formando umas filas aqui pra ir descendo. E aí agora tá devagarzinho. Prometo que eu vou devagarinho. Eu tô com medo, meu Deus. Tranquilo, vai ser de boa. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, eu tenho muito medo. Atenção! As cenas a seguir não são recomendadas para os fracos de coração. Tô de boa, vai. Ai, tô com medo. Eu tô de boa, amor. Calma. Que isso? Mas dá medo. Ai, não Tô sei. quase aqui. Dá uma adrenalina no coração, Jesus Cristinho, meu Deus do céu. Tô quase parando aqui. Para com isso. Ai, dá medo, Mumu, dá medo. Sorri pra foto ali. Cara, que foto que é? Ai, eu tenho muito medo dessas coisas. Ai, tá muito frio, meu Deus, manda Calma, sol. Esquenta, calma. meu Deus, manda mais sol. Calma. Ai, tá muito frio, tá muito frio. Ai, Que escândalo, meu Deus. Que escândalo é esse? você tá muito rápido. Nem parece que foi na tirolesa de um quilômetro. Cara, você quer matar? Eu tô devagar. Eu tô devagar. Tá, agora tá ficando legal. Agora tá ficando melhor. Acabou já. Acabou? Acabou. Foi só isso? Foi só isso aí, ó. Agora acabou já. Quero ir de novo. Quer ir de novo? Quase morreu aí. E agora? Agora vai travar ali e acabou. Pronto, acabou. Acabou já. Eu acho. Ah, não, acabou não. Tem mais uma andada aqui. Ai, meu Deus! Pro céu! Solte as mãos das alavancas. Agora é com eles, não é mais com a gente. Olha aqui, amor. Já acabou. Já Gente, foi. eu tô até lacrimejando, dá uma emoçãozinha, mas é legal. Em mim não deu, não. Eu fiquei um pouquinho, dá um acelerado, mas é legal, vale a pena. Acho que a Tô montanha até russa dá mais lacrimejando aqui um adrenalina. pouquinho. Olha aqui, tá saindo uma lágrima de verdade no meu olho. Que isso, meu Deus. Ó, mas a subida, eles que vão puxando a gente, aí a gente A não faz subida é nada. de boa. Só vai relaxando aqui. É que eu tenho medo dessas coisas com muita emoção. A gente nunca tinha ido no trenó. Eu achei que ia ser mais adrenalina ainda do que é. É bem tranquilo. E agora, continuando nosso roteiro aqui em Canela, chegamos na famosa Catedral de Pedra, que na verdade é a igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes. E ela não é uma catedral, é só uma igreja matriz. É uma igreja católica. E ela já foi eleita em 2010, uma das 7 maravilhas do Brasil. Em 2016, ela recebeu o 5º lugar da Escolha dos Viajantes como melhor ponto turístico no TripAdvisor. Ela realmente é muito bonita. Que diferente. As velas aqui são eletrônicas. Você bota a moeda e a vela acende. E aqui em volta da catedral tem diversos tipos de comércio. Tem lojas de malhas, tem adegas, tem vários restaurantes, cafeteria, chocolateria. Muitas delas têm Gramado também.
E hoje o nosso passeio é para quem gosta de um bom vinho, para quem gosta de um suco de uva como a gente. Vamos conhecer aqui a Vinícola Jolimão. Eles têm um passeio tanto com visitação para vocês conhecerem o processo de fabricação de vinho, como também a famosa pisa. A gente vai pisar nas uvas, gente, como eles faziam, né? Produzindo os vinhos. E a gente tá bem animado para esse passeio também. Hoje o dia tá bem bonito aqui, já vale a pena a visitação só por conta do visual, mas essa experiência da pisa também é bem legal. Então, bora com a gente ver como é que vai ser. E o ideal é vir numa estação mais de, talvez primavera, né? Se você quiser aproveitar a paisagem das parreiras, que agora tá tudo seco. Mas mesmo assim, pra mim, tá bem bonito o visual, porque logo ali tem, ao fundo ficam as montanhas, hoje o dia tá lindo, então tá valendo já a pena pra mim. Sim. Também ela avisou, né? Eu tô aqui há 2 horas, já quase caí. Isso. Olha pra mim. O moço pode me calçar, mãozinha na cintura. Pode abrir o braço também, se você preferir. Perfeito. Agora mostra aqui, amor, que eu vou sair. Vai. Aí quando eu sair, tu afasta. Vai. Boa! Gostou de pisar nas uvas? Muito diferente, gelado, tava geladinho, mas é legal, viu? Legal, vale demais a experiência. Dá um gelo no pé, quase escorreguei várias vezes, mas experiência bem legal. Depois a gente lava os pés aqui. O local onde eles falavam os pés, você fala que Maurício, ele... A gente não bebe, mas a gente gosta muito do suco de uva, né? E como aqui tem os 3 tipos. Que é o suco de uva tinto, né? É o tinto, o branco e o rosé. O rosé a gente nunca tinha visto, nunca tinha provado. A gente provou ali e gostou. A gente já garantiu aqui o nosso. Legal que eles têm essa embalagem aqui, principalmente para quem vai de avião. Fica bem tranquilo de você levar. E cada pessoa pode levar 5 litros, né, amor? O rapaz falou que são 5 litros por pessoa no avião. Então, vamos levar aqui embaladinho. Segurança chegará em nossa cidade. Teremos lembranças aqui do sul, né, amor? Muito suco de uva para tomar. E para quem não conhece também, tanto suco de uva, espumante ou até mesmo vinho, eles aqui têm uma lojinha que você pode fazer degustação, conhecer um pouquinho dos produtos. É bem legal. E agora, ó, experiência completamente finalizada. E, gente, vale, viu? Demais. Achei diferente. Nunca tinha tido a oportunidade, assim, de fazer uma pisa de uva, então acho bem legal. Principalmente pra quem ama vinho, vai curtir muito a experiência. E aí, pra quem tá curioso pra saber quanto é que custa essa experiência, a experiência da pisa de uva custa R$109 por pessoa, mas ela também tá no Prime Gourmet, então é aquele esquema. Vocês vão pagar R$109 para as 2 pessoas. Como gostamos muito da comida no carne e osso, voltamos lá para almoçar após a pisa das uvas e provamos o hambúrguer, que também é feito na parrilla e estava delicioso. Demos uma rápida paradinha no Mirante Belvedere para apreciar a vista. Queríamos muito ter ficado um tempo lá curtindo, mas estava muito frio e resolvemos voltar para o hotel para descansar um pouco até a hora do jantar. E o nosso jantar de hoje vai ser mais uma vez temático, mas dessa vez um estilo um pouco diferente. Nós vamos jantar aqui na Era do Fogo, que é um estilo bem diferente de jantar, porque ele é com fondue e tem toda uma temática de caverna, de mundo das cavernas mesmo. A gente vai conhecendo um pouquinho da temática ao longo da noite e é mais um dos restaurantes do Grupo Hector. Então a gente está bem animado para conhecer e ver como é que vai ser. O rodízio você pode comer à vontade, inclui o doce, o salgado, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa experiência. Aqui no Era do Fogo, se você quiser vir curtir essa experiência também quando você estiver em Gramado, tá custando R$299 para 2 pessoas pelo Prime Gourmet. Lembra de assinar com o nosso cupom Machadinhos, sai muito mais em conta do que comprar diretamente no estabelecimento.
uma dica, se você estiver aqui pela região de Gramado, ou até mesmo de Canela, você dá um pulinho aqui na igreja no horário da noite, porque ela fica assim toda iluminada e é linda demais para você fazer algumas fotos. O problema é esse aqui, ó. Sensação térmica de menos... Ah lá, tá -2 agora, -2 °C. Que é muito frio. Principalmente quem vier no inverno, estejam preparados para pegar esse frio. E quem tiver com a viagem programada para vir para Gramado no mês de junho, no inverno, gente, tragam um agasalho. Agora à noite, ó, nosso dia mais frio aqui tá fazendo 2 graus, sensação térmica de -3. Gente, tá muito frio. Pra nós que somos cariocas, a gente tá sentindo muito. E um vento gelado, que vai lá na alma. Tá bem frio mesmo. E aqui, ó, quando as temperaturas caem muito, tamanho da fila só pra fazer uma foto ali no termômetro. Olha isso, gente. A gente vai tentar descobrir um termômetro. E não tem fila pra dar uma dica pra vocês. Bem legal. Eu andando aqui nas ruas, eu falei pro Gabriel, agora até que tá esquentando, né? Ele pra mim, tá? Não, gente, fala sério. Eu nasci pra encarar o frio, não. Olha isso. Eu não fui construído pro frio. Você olha assim, já diz logo, é carioca, né? Com esse frio todo. E pra quem quer tirar uma foto com um termômetro muito mais vazio, aqui, ó. Em frente a um hotel chamado Vovó Carolina, praticamente não tem fila, vazio, pra você tirar foto no termômetro. Fica bem na avenida principal também, na Borges de Medeiros, então é bem tranquilo pra fazer aquela foto no termômetro, que geralmente lota lá em frente à Igreja de Pedra. Esse aqui é quase em frente ao McDonald's. São de onde, E casal? tem mais um termômetro aqui em Gramado que fica... De onde? Do Rio. Além do da igreja e além do outro do Vovó Carolina, fica aqui quase em frente ao Hector Ferrovia e ao Fiorese Centro. Em frente a essa loja aqui, Vida Ativa. Bom dia, pessoal! Ó, amanhecendo com gelo nos carros aqui em Gramado. Pra quem tá na dúvida se tá frio, hoje a sensação tá -4. Gente, olha isso. Esse aqui dá até pra ver melhor. Olha isso, puro gelo. Tá muito gelado hoje, muito. Hoje a gente vai rumo a Canela pra fazer um passeio que a Gabi tá super animada pra fazer, né, amor? É um dos passeios que eu mais tava animada aqui pra conhecer aqui na região de Gramado, Canela, mas a gente tava esperando o dia ficar assim bonito, porque é um passeio que merece. A gente vai pro pé da cascata do Caracol, né, amor? É o passeio de natureza, né? Então a gente tem que pegar o dia de sol pra ficar naquele esquema legal. Então a gente tá indo lá pra casa da vó Ivone, que é um lugar que fica lá em Canela, que é meio que um lugar histórico e hoje também é um restaurante. E o passeio sai de lá. Você compra o passeio, eles te levam de ônibus por um trajeto, que é dentro de uma propriedade privada. E aí você vai até essa casa, deixa o seu carro lá e pega o ônibus da própria agência e vai com eles. Então bora lá, que eu tô super animada. E vamos mostrar pra vocês um pouquinho do visual de lá. A gente chega aqui na casa, tem que se apresentar aqui e esperar o seu horário do passeio. O nosso só 10h50, né? Vamos esperar aqui. Cato, gente, meu nome é Renan, eu vou falar aqui rapidinho pra vocês algumas instruções sobre o passeio, explicar resumidamente ali o nosso funcionamento e também falar um pouquinho pra vocês do motivo pelo qual nós saímos aqui da casa da vó Ivone. Afinal, tem toda uma história por trás disso tudo. E o que é uma casa de vó? Tem a ver com a cascata do Caracol, né? Então aqui a gente traz vocês na frente da árvore genealógica da família. Os bisavós da vó Ivone foram o Guilherme Vaz e a Bárbara Fleck. Os dois foram os primeiros imigrantes a chegarem aqui nessa região. Então, e a vó Ivone, a última moradora dessa casa aqui, era só... O passeio do pé da cascata do Caracol é comercializado pela Broker Turismo e custou R$ 188 por pessoa. Infelizmente, não está disponível no Prime Gourmet no momento de publicação deste vídeo. Tem diversas opções ao longo do dia, porém as vagas esgotam muito rápido em alta temporada. Se fizer questão desse passeio, já garanta seu ingresso em uma das unidades da Broker espalhadas por Gramado, mas fique atento ao clima. Em dias de clima ruim, o passeio nem mesmo acontece, pois o parque é fechado devido a alguns riscos naturais como trombas d'água e raios. A região é casa de alguns animais selvagens, por isso todos assinam um termo de responsabilidade e ciência dos riscos antes do passeio. Mas os animais da Mata Atlântica também o fazem.
Macaco bugiu. Pela mordida do pinhão, a gente foi. E até chegar ao pé da cascata, a gente faz uma leve trilha guiada. E por enquanto, gente, tá tranquilo, né? Sim, só tá frio, mas a dificuldade de trilha tá de boa. Tá tranquilo. Falaram que a gente pode encontrar alguns animais aqui, vamos ver, né? Aranha, essas coisas, vamos ver. Espero que não. Ó, a gente tá aqui na fila pro balanço e eu não posso entrar pra filmar a Gabi. É o funcionário ali que filma. Estamos aqui na fila do balanço. A Gabi vai ali fazer. Eu não posso entrar, que eu tenho que filmar. Eu tenho que filmar aqui de trás da cordinha. Ela não vem com a capa de chuva, né? Porque ela prioriza a foto, mas eu não priorizo o vídeo, não. Tô aqui com a minha capinha de chuva de boa. E você não pode entrar pra fazer o take. É o funcionário do parque que faz ali. Manja muito aí, já sabe os ângulos tudo, dá giro. Mas até melhor do que eu faria. Eu querendo arco-íris ali. Você quer sair? Olha, especialista já, gira, faz tudo. Que legal. Molhado. Legal e molhado. Que vem com roupa térmica de surfista, né? Tem que que aí ser, fica... tem que ser, tem que aí ser. fica tranquilo. Além se tu vem meio que de surfista, tu vai querer. Pô. Vamos fazer, calma. Gabi explorando o cara ali pra fazer vários takes. O tour do Pé da Cascata foi um passeio muito bonito, talvez o mais lindo que fizemos pela região, porém sentimos falta de um tempo para a contemplação da beleza do local. O tempo do passeio é razoavelmente bom para tirar fotos no mirante e no balanço infinito, já que os funcionários administram bem as filas. Por segurança, é o próprio guia do passeio que faz o vídeo. Não permitem a entrada de outra pessoa na área do balanço somente para filmar. Entram somente os guias e as pessoas que vão se balançar. O local do passeio é bem afastado de Gramado e um pouco afastado de Canela. Não usamos aplicativo de transporte na região, mas acreditamos que seja bom combinar com o motorista para buscar na volta. Um ponto importante é que, em nossa opinião, o passeio vale a pena se, e somente se, estiver um dia de céu limpo e sol a pino. Dias nublados e chuvosos não compensam ir até lá. Vá também com a consciência de que o passeio é praticamente um passeio para fotos. Não há nenhum tempo para contemplação e apreciação do parque. Agora acabamos de fazer aqui nossa refeição final aqui na região de Gramado e Canela. A gente veio aqui na roda de carroça, que também é um rodízio de carne bem semelhante àquele outro que a gente mostrou. E a gente gostou bastante. No geral, todos os restaurantes aqui a gente gostou muito. Esse aqui custa 180 por pessoa, mas ele também tá no Carne Gourmet. Aí você assina com o nosso cupom Achadinhos e paga só uma pessoa, né? 180 mais a taxa de serviço e as bebidas. Pra quem quiser levar uma lembrancinha, ó, aqui no Prime Gourmet também tem promoção de chocolate. Aqui na Chocolataria Gramado, que a gente provou e gostou, você compra 8 e leva e ganha mais 8. E agora sim, o nosso último passeio aqui em Gramado. A gente tá aproveitando até o último segundo. Nossa última parada foi aqui, ó, no Le Jardin. Aqui é um parque, gente, lindo demais, demais. Então venham com mais tempo, se vocês puderem, não tão rápido quanto a gente. E a entrada custa R$30. Então bora com a gente conhecer.
achando o Le Jardin muito legal, só que infelizmente a gente tava com tempo curto, né? Já chegou quase na hora de fechar. Eu vim ali pra passar o dia, pra apreciar mais os jardins. É tudo muito bem montado, muito bonitinho. E a gente até pediu uma informação, na verdade, o Parque Le Jardin é um parque de lavandas, né, amor? Lavandário. Então, a gente pediu uma informação de quando é a época que as lavandas estão mais florescendo. E ele falou que geralmente é em setembro. Isso. Então, se você estiver por aqui nessa época, é uma boa também, porque vai estar ainda mais bonito. Mas hoje já tá lindo demais. E eu acho que ainda fica mais bonito se você puder vir um dia assim, ó, ensolarado, mas você vir mais cedo, porque o sol reflete aqui nas plantas. Enfim, a cor fica ainda mais vibrante, vai ficar ainda mais incrível. Tipo, lá pra meio-dia, entre meio-dia e as 2 horas, deve ficar bem mais bonito ainda. Mas já tá lindo, gente, olha isso. O visual, coisa mais linda. Olha. Sério, que lugar lindo. No parque também tem o bistrô, pra quem quiser almoçar ou comer alguma coisa. Mas agora ele já tá fechado, se eu não me engano ele encerra as atividades às 16. E agora estamos aqui no Lago Rilândia. Fica bem ao lado do Quintanilha, que é aquele restaurante buffet que a gente mostrou pra vocês. É mais um ponto turístico gratuito aqui da cidade de Gramado. E chegamos ao fim de mais um destino de viagem, com esse cenário lindíssimo aqui ao fundo. Espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar esses dias com a gente, que vocês tenham pegado todas as dicas e que vocês coloquem em prática quando vocês vierem pra cá. Continuem acompanhando, que vocês já sabem, né? Em breve tem mais viagens. Beijo e até a próxima! E claro que não poderíamos deixar de dar o nosso veredito sobre o chocolate. Todos que comemos na cidade estavam gostosos e achamos que valeu a pena. Mas o que a Gabi mais gostou foi o pavê e o Gabriel, o Vaz.